Amados irmãos e irmãs, podemos nos sentar. Nos reunimos hoje ao mandato do nosso Senhor de consagrar domingos e festas, celebrando este Deus, como anuncia Ezequiel, é o Deus que fala e faz. E a imagem de Ezequiel é o profeta das imagens. Ezequiel, quando nós lemos o seu livro, parece ser um museu cheio de quadros. A história dos ossos ressequidos, né? E essa história de modo especial do cedro. E o cedro é uma figura muito especial na cultura judaica. O cedro é uma madeira firme, forte. Dizem que o pé, a árvore do cedro pode chegar a quase 2.000 metros de altura. Eu nunca vi um cedro de perto, mas por ter 2.000 metros de altura, eu imagino o quanto ela deve ser frondosa, forte, grossa. E no Salmo a gente vê esse cedro como símbolo da justiça. E Ezequiel, ele utiliza essa imagem, já que a profecia ela tem dois momentos. Ela tem um tempo histórico e um tempo atual. Nesse tempo histórico de Ezequiel, o povo de Deus tinha sido exilado da sua terra, estavam em Jerusalém. E essa profecia era um sinal de ânimo para aquele povo. Olha, eu vou tirar esse pequeno galho e vou levar de volta à terra de vocês. É uma imagem de esperança, de renascimento. E muitas vezes em nossa vida a gente não sabe o significado de um renascimento, de poder deixar o passado para trás. Eu estava lendo um artigo e diz que é muito comum pessoas que se envolvem em drogas ou em álcool, e elas fazem isso não sem motivo, mas porque elas não conseguem se perdoar. Tem algo no passado que as incomodam, e como diz as músicas, né? Tem várias músicas aí do nosso MPB que fala que bebe para esquecer. Então a nossa vida cristã sempre é iluminada por essa esperança. A gente sempre estraga o projeto de Deus, mas Deus sempre renova. E essa mensagem tem uma coisa atual, como toda profecia. A palavra de Deus sempre é atual. E é essa imagem forte de que Deus não se interessa por aquele galho, por aquela força, por aquele tronco, né, do cedro, por aquele tronco forte. Mas Ele se interessa pela simplicidade, por aquele pequeno galho. Os homens talvez prefiram cedro para cortar, e até o próprio Salomão revestiu todo o templo de Jerusalém com cedro, mas o Senhor se interessou por aquele galinho. E a nossa vida espiritual é assim. Ao Senhor agrada os humildes, os simples, e até a nossa oração. Jesus fala, quando você orar, não utilizeis muitas palavras como fazem os sábios, mas poucas palavras, que o Senhor que está no céu sabe muito bem do que precisais. E o Evangelho de hoje nos traz essa coisa orgânica do reino de Deus. O reino de Deus, ele nunca foi impositivo. Jesus nunca pegou uma espada. Tem uma religião que conseguiu converter quase todo mundo através da espada. Mas o cristianismo no começo, claro que através do poder, e religião e poder sempre é um perigo, mas no começo o cristianismo era uma religião perseguida. E eu vejo isso como essa igreja, que é o germe do reino de Deus, ela foi crescendo organicamente. Jesus não fez um plano, Jesus não fez uma logística, Jesus apenas jogou a semente. E no meu coração eu sinto que o cristianismo é tão verdadeiro, porque tinha tudo para dar errado. Jesus deixou o seu projeto na mão de traidores, pessoas fracas, pessoas como nós, mas deu certo. Cá estamos nós, 2.000 anos depois, ouvindo essa mesma palavra, apesar dos nossos pecados. A gente fala dos pecados do Papa, do Padre, mas de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis por esse Evangelho. E na nossa vida temos que aprender isso, essa coisa orgânica, das coisas acontecerem. É muito comum na igreja, os planos pastorais, aquela palavra, tem que ter, tem que fazer isso, tem que ter tal pastoral, tem que ter isso, tem que fazer aquilo, e até em nossa casa, né? Tem que fazer reforma, tem que fazer aquilo, tem. E quando a gente casa com uma pessoa assim, é insuportável, né? A pessoa fica cobrando, tem que. E a experiência do reino de Deus é como esse grão de mostarda, que cresce organicamente, né? Assim como um fermento que cresce organicamente. E em outra palavra, Jesus fala assim, olha, é como o semeador que joga a semente, e ele não sabe como acontecem as coisas, mas as coisas simplesmente acontecem. Então que nesse dia, iluminados por essa palavra, que possamos aprender
né? Sermos humildes e simples como o Senhor gosta e sempre confiar no Senhor, porque todo dia Ele nos dá aquilo que é necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.